Existe um momento na vida de todo cristão em que a fé parece enfraquecer, não de forma repentina, não como uma queda visível, mas como algo silencioso, quase imperceptível, como uma chama que aos poucos perde intensidade até se tornar apenas uma brasa, escondida dentro do coração, e talvez você esteja exatamente nesse momento agora, tentando orar, mas sem sentir nada, tentando acreditar, mas com dúvidas surgindo, tentando permanecer firme, mas com uma sensação constante de cansaço espiritual. E é exatamente para esse momento que o conselho de John Wesley se torna tão poderoso, porque ele não falava apenas para pessoas fortes na fé. Ele falava principalmente para aqueles que estavam fracos, cansados, desanimados, aqueles que sentiam que sua vida espiritual já não era a mesma de antes. Então eu quero te fazer um convite muito sério. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode reacender algo dentro de você que você pensou que já tinha perdido. E antes de continuarmos, já deixa o seu like. Se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários: minha fé será restaurada. Porque existe algo poderoso quando você decide declarar aquilo que deseja viver. E talvez essa seja a sua primeira atitude de fé hoje, mesmo que pequena, mesmo que simples. Agora entenda algo muito importante. John Wesley sabia que a fé não permanece forte o tempo todo. E ele nunca fingiu que a vida espiritual era sempre intensa, cheia de emoção e clareza. Pelo contrário, ele enfrentou períodos de dúvida, momentos de frieza, dias em que sua própria alma parecia distante de Deus, e foi exatamente nesses momentos que ele desenvolveu um princípio que pode transformar completamente a sua forma de orar. Quando a fé estiver fraca, não pare de orar. Mude a forma como você ora. Porque muitas pessoas, quando sentem a fé enfraquecendo, fazem exatamente o oposto do que deveriam fazer. Elas se afastam. Param de orar, diminuem o tempo com Deus, se isolam espiritualmente. E isso apenas aprofunda o problema. Wesley entendia que a fraqueza espiritual não é um sinal para parar. É um chamado para insistir ainda mais. Mas aqui está o ponto-chave. Você não pode tentar orar da mesma forma que orava quando estava forte. Porque quando a fé está fraca, a alma precisa de outro tipo de abordagem, de outro tipo de entrega, de outro tipo de sinceridade. Wesley ensinava que nesses momentos, a oração precisa ser honesta, simples e perseverante. Honesta, porque não adianta tentar impressionar Deus com palavras bonitas quando o seu coração está cansado. Ele já sabe, ele vê, ele entende. Então, em vez de fingir força, diga exatamente o que está acontecendo dentro de você. Diga que está fraco, diga que está cansado, diga que não está sentindo nada. Diga que precisa de ajuda, porque uma oração sincera, mesmo fraca, ainda é poderosa. Simples porque quando a fé está baixa, a mente fica cansada, confusa, dispersa. Tentar fazer orações longas e complexas pode se tornar pesado demais. Wesley acreditava que, nesses momentos, poucas palavras com verdade são mais eficazes do que muitas palavras vazias. Às vezes, uma frase já é suficiente. Senhor, me ajuda a não desistir. E isso já é uma oração verdadeira, perseverante. Porque aqui está o maior desafio. Continuar orando mesmo sem sentir nada. Continuar buscando mesmo sem resposta imediata. Continuar permanecendo mesmo, quando parece que nada está acontecendo. E é exatamente aqui que a fé começa a ser reconstruída de verdade. Agora deixa eu te dizer algo que pode mudar sua perspectiva completamente. Fé não é sentir, fé é permanecer. E John Wesley entendia isso profundamente. Ele sabia que existem fases em que Deus permite silêncio, não para te afastar, mas para te fortalecer. Não para te abandonar, mas para te amadurecer. Porque quando você continua buscando mesmo sem emoção, você está desenvolvendo uma fé que não depende de circunstâncias. Outro conselho poderoso de Wesley para momentos de fraqueza espiritual é este: ore com base na palavra, não nos seus sentimentos, porque seus sentimentos mudam. Sua emoção oscila,
mas a palavra permanece. Quando você ora usando as promessas de Deus, você está ancorando sua fé em algo firme, algo estável, algo verdadeiro, independentemente do que você está sentindo naquele momento. Por exemplo, mesmo que você não sinta nada, você pode orar dizendo: Senhor, tua palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então eu confio que o Senhor está aqui comigo agora. E isso muda tudo. Porque você sai do campo da emoção e entra no campo da verdade. Wesley também ensinava que, nesses momentos, é importante não se isolar espiritualmente. Quando a fé está fraca, o isolamento parece confortável. Mas é perigoso, porque sozinho, seus pensamentos ficam mais fortes, suas dúvidas aumentam, sua motivação diminui. Por isso ele valorizava tanto a comunhão, conversar com alguém, ouvir uma mensagem, participar de um ambiente espiritual. Porque às vezes a fé que você não consegue gerar sozinho é fortalecida através de outros. E talvez este vídeo seja exatamente isso para você agora. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda com sinceridade dentro de você. Você tem parado de orar quando sua fé enfraquece? Ou tem insistido? Porque isso faz toda a diferença. E se você chegou até aqui, escreve nos comentários: eu não vou desistir de orar. Porque essa decisão pode ser o início de uma restauração que você nem imagina. Agora eu preciso que você pare por um instante e seja completamente sincero consigo mesmo, porque essa parte não é apenas continuação, é aprofundamento, é confronto, é reconstrução, é o momento em que você deixa de apenas ouvir sobre fé e começa a encarar a realidade da sua própria vida espiritual, sem máscaras, sem justificativas, sem distrações, apenas você e Deus. Então, antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários: Senhor, fortalece minha fé. Porque às vezes a fé começa a ser restaurada exatamente quando você decide pedir ajuda de forma simples, direta e verdadeira. John Wesley compreendia algo que muitas pessoas ainda não entenderam. A fé fraca não é o fim, é um ponto de recomeço, mas apenas para aqueles que sabem como reagir. Porque existem duas formas de lidar com a fraqueza espiritual, e essa escolha define tudo. A primeira é ignorar, fingir que está tudo bem, continuar vivendo de forma superficial, tentando manter uma aparência de espiritualidade enquanto o interior está vazio. A segunda é reconhecer, admitir, se render e começar a reconstruir, mesmo que aos poucos, mesmo que com dificuldade, mesmo que sem sentir nada no início. Wesley sempre apontava para a segunda opção, porque ele sabia que Deus não trabalha com aparência, ele trabalha com verdade. E aqui começa um dos conselhos mais profundos que você vai ouvir. Quando sua fé estiver fraca, ore mesmo sem vontade, porque a vontade vem depois da decisão. Isso quebra completamente a lógica emocional que muitas pessoas seguem, porque a maioria espera sentir para agir, mas na vida espiritual, você age primeiro, e o sentir vem depois. Wesley praticava isso com rigor. Ele não acordava todos os dias com desejo intenso de orar, mas ele orava mesmo assim. Ele não dependia de emoção para buscar a Deus. Ele dependia de compromisso. E é exatamente isso que constrói uma fé sólida. Agora entenda isso de forma prática. Existem dias em que você vai sentar para orar, e sua mente vai estar cheia de pensamentos, distrações, preocupações, lembranças, dúvidas, e tudo dentro de você vai dizer que aquilo não está funcionando. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas desiste. Mas Wesley faria o contrário. Ele permaneceria, mesmo que fosse em silêncio, mesmo que fosse com poucas palavras, mesmo que fosse apenas dizendo: Senhor, eu estou aqui. Porque permanecer mesmo sem sentir é uma das maiores expressões de fé que existem. Outro ponto extremamente importante que John Wesley ensinava é este: reduza o ritmo da sua oração, mas aumente a profundidade. Quando a fé está fraca,
Tentar fazer muito pode te cansar ainda mais, mas fazer pouco com sinceridade pode te reconstruir por dentro. Em vez de tentar orar longamente, pare, respire e fale devagar. Pense no que está dizendo, sinta cada palavra. Transforme a oração em um momento de presença, não de obrigação. E existe algo ainda mais poderoso. Aprenda a permanecer na presença de Deus, mesmo sem palavras. Muitas pessoas acham que orar é falar o tempo todo, mas Wesley entendia que estar com Deus também é ficar em silêncio. É apenas estar ali, consciente, disponível, aberto. E esse tipo de presença cura, fortalece e restaura, mesmo quando você não percebe imediatamente. Agora, aqui está algo que pode ser decisivo para você. Não confie na percepção do momento. Confie no processo. Porque quando sua fé está fraca, sua percepção está distorcida. Você pode achar que Deus está distante, mas Ele não está. Você pode achar que nada está acontecendo, mas está. Você pode achar que sua oração não está sendo ouvida, mas está sendo. E é exatamente por isso que Wesley insistia na constância, porque ele sabia que o resultado da fé não aparece imediatamente, mas sempre aparece com o tempo. Talvez você esteja em um momento em que tudo parece seco, silencioso, difícil, mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. O silêncio de hoje não define a resposta de amanhã, e muitas vezes é nesse silêncio que Deus está trabalhando mais profundamente, ajustando, moldando, fortalecendo áreas da sua vida que você nem consegue perceber ainda. Wesley também ensinava que, nesses momentos, você precisa proteger sua mente. Porque quando a fé enfraquece, os pensamentos negativos aumentam, dúvidas surgem, questionamentos aparecem. E se você não vigiar, sua mente se torna um ambiente de desgaste constante. Por isso ele recomendava focar na palavra, meditar em verdades, repetir promessas, declarar aquilo que Deus diz e não apenas aquilo que você sente. E aqui está um exercício simples, mas poderoso. Quando um pensamento negativo surgir, substitua por uma verdade espiritual. Se você pensar, minha fé acabou, responda com, Deus ainda está comigo. Se pensar, não adianta orar, responda com, Deus ouve até as orações mais fracas. Isso parece simples, mas é extremamente eficaz, porque muda o ambiente interno da sua mente. Outro ensinamento profundo de John Wesley é este. Volte ao básico, mas faça com excelência. Quando tudo estiver confuso, não tente complicar. Ore, leia um trecho da palavra, reflita, repita, faça isso todos os dias. Não espere sentir algo extraordinário. Apenas seja fiel no simples, porque é no simples que a fé é reconstruída. E talvez aqui esteja o maior segredo de todos. Deus não exige uma fé perfeita, Ele honra uma fé persistente. Você não precisa estar forte para começar. Você não precisa estar motivado para continuar. Você só precisa decidir não desistir. E essa decisão, repetida todos os dias, vai lentamente reconstruir aquilo que parecia perdido. Agora eu quero que você imagine sua vida daqui a alguns meses. Se você começar hoje a aplicar isso, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que com dificuldade, mas com constância. Imagine sua mente mais tranquila, seu coração mais firme, sua fé mais estável, sua relação com Deus mais real. Isso não é teoria, isso é consequência de prática. Agora chegou o momento mais importante de tudo o que você ouviu até aqui. Porque não se trata apenas de entender como orar quando a fé está fraca, mas de transformar essa fraqueza em um ponto de virada, em um lugar de crescimento, em um marco que vai definir um antes e um depois na sua vida espiritual. Então eu quero te pedir algo com toda sinceridade. Não apenas ouça essa parte final. Viva cada palavra. Absorva cada verdade, porque talvez este seja exatamente o momento em que sua fé começa a ser restaurada de forma real, profunda e duradoura. E antes de continuar, se isso já está falando com você, deixa o seu like. Se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários. Deus está fortalecendo minha fé, porque às vezes o fortalecimento
começa com uma simples decisão de permanecer. John Wesley entendia algo que muda completamente a forma como vemos a fraqueza espiritual. A fé fraca, quando tratada corretamente, se torna mais forte do que a fé que nunca foi testada. Isso significa que o que você está vivendo agora não é apenas um momento difícil. Pode ser um processo de construção. Um processo onde Deus está tirando você de uma fé superficial, baseada em sentimentos, e te levando para uma fé sólida, baseada em decisão, convicção e intimidade real. Porque existe uma diferença enorme entre uma fé que depende de sentir e uma fé que permanece mesmo sem sentir. A primeira é instável, a segunda é inabalável. E é exatamente essa segunda que Wesley buscava desenvolver, tanto na sua própria vida, quanto na vida das pessoas que ele orientava. Ele sabia que Deus não queria apenas seguidores emocionados, queria pessoas firmes, constantes, maduras espiritualmente. E aqui está um dos ensinamentos mais profundos que você pode aplicar hoje. Transforme sua fraqueza em disciplina. Quando você percebe que sua fé está fraca, esse é o sinal mais claro de que você precisa criar estrutura, criar rotina, criar constância. Não para se tornar religioso, mas para se manter conectado. Wesley fazia isso com extrema seriedade. Ele não deixava sua vida espiritual depender do acaso. Ele criava hábitos, protegia horários, estabelecia prioridades, porque entendia que a disciplina sustenta aquilo que a emoção não consegue manter. E talvez você precise fazer isso hoje. Não amanhã, não quando sentir vontade. Hoje, definir um horário, separar um tempo, criar um ambiente e decidir que, independente de como você esteja se sentindo, você vai estar ali todos os dias diante de Deus. Porque é essa repetição que reconstrói a fé. Agora, existe algo ainda mais profundo. Aprenda a reconhecer pequenas vitórias espirituais. Muitas pessoas desanimam porque esperam mudanças rápidas, experiências intensas, respostas imediatas. Mas Wesley entendia que a fé cresce de forma gradual. Às vezes a vitória não é sentir algo forte, é simplesmente não desistir. Às vezes não é ter uma oração poderosa, é apenas conseguir orar. Às vezes não é entender tudo, é continuar confiando mesmo sem entender. E isso é crescimento, isso é maturidade, isso é transformação acontecendo, mesmo que de forma silenciosa. Outro ponto extremamente importante é este: não se condene por estar fraco, mas também não se acomode. Existe uma diferença entre reconhecer a fraqueza e se entregar a ela. Wesley nunca ensinou as pessoas a se sentirem culpadas por momentos difíceis, mas também nunca permitiu que elas permanecessem nesse estado sem reagir. Ele sempre direcionava para a ação, para a decisão, para movimento. Então, se você está fraco, tudo bem, mas não fique aí. Levante, ore, recomece, mesmo que seja devagar, mesmo que seja difícil, mas se mova, porque a fé cresce em movimento. Agora eu preciso te dizer algo que pode mudar completamente sua forma de enxergar Deus nesse momento. Deus não está distante de você na sua fraqueza. Ele está mais próximo do que você imagina. Muitas pessoas, quando estão fracas, sentem vergonha, se afastam, acham que precisam melhorar antes de voltar a buscar. Mas isso não faz sentido. É exatamente na fraqueza que você mais precisa se aproximar. E Wesley entendia isso de forma profunda. Ele sabia que a graça de Deus não é para os fortes, é para os que reconhecem que precisam. E talvez esse seja o momento mais sincero da sua vida espiritual, porque agora você não está se apoiando em emoções, nem em desempenho, nem em aparência. Você está sendo verdadeiro, e Deus trabalha com verdade. Agora imagine isso. Você continua orando todos os dias mesmo sem sentir, continua buscando mesmo cansado, continua insistindo mesmo em silêncio. E com o tempo, algo começa a mudar. Não de forma explosiva, mas de forma real. Sua mente começa a se acalmar, seu coração começa a se firmar, sua fé começa a ganhar estabilidade. E aquilo que antes era fraco, começa a se tornar forte.
É assim que Deus trabalha. É assim que a fé é reconstruída. E é exatamente isso que John Wesley viveu e ensinou. Agora, antes de terminar, eu quero te conduzir a um momento que pode marcar essa virada na sua vida. Se possível, feche seus olhos por um instante e ore comigo. Não com palavras perfeitas, mas com sinceridade. Senhor, eu reconheço que minha fé tem estado fraca, que muitas vezes eu quis desistir, que muitas vezes eu me afastei, que muitas vezes eu não tive forças para continuar, mas hoje eu decido voltar, não porque estou forte, mas porque preciso de Ti. Me ensina a orar mesmo sem sentir. Me ensina a permanecer mesmo quando for difícil. Me ensina a confiar mesmo quando eu não entender. Fortalece meu coração. Renova minha mente. Reacende dentro de mim aquilo que se apagou. E me ajuda a construir uma fé que não dependa de emoções, mas que permaneça firme em qualquer circunstância. Eu entrego minha fraqueza nas Tuas mãos e escolho não desistir. Em nome de Jesus, amém. E se você fez essa oração com sinceridade, escreve aqui nos comentários: eu não vou desistir, porque essa decisão pode ser o início de algo muito maior do que você imagina. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa fortalecer a fé, porque muitas pessoas estão vivendo exatamente o que você está vivendo agora. E talvez você possa ser a ponte para ajudá-las. E lembre-se sempre disso: fé fraca não é o fim da sua história. É o começo de uma fé mais forte, mais real e mais profunda do que você já teve.